Gênesis capítulo 37, eu vou ler os versos de 1 até o verso de número 11, e depois Gênesis 42, versículo de número 6, Gênesis 37, de 1 a 11, e Gênesis 42, versículo de número 6. Você aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no primeiro livro do Antigo Testamento, aí nos escritos de Moisés, para minha, para sua e para as nossas vidas. Gênesis capítulo 37, versos de 1 a 11, e Gênesis 42, versículo de número 6. Eu estou repetindo algumas vezes para que você tenha o tempo de encontrar o texto aí na sua casa, mesmo sabendo que ele deve estar sendo também projetado para você. Assim diz a palavra do Senhor: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos arrancando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Agora, Gênesis 42, versículo de número 6. Gênesis 42, versículo de número 6. Diz a palavra: José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Os seus irmãos curvaram-se diante dele, rosto em terra. Feche um pouquinho os teus olhos, meus irmãos, minhas irmãs aí na sua casa. Pai, nós estamos diante da tua palavra e nós precisamos que o Senhor fale aos nossos corações. Nós necessitamos do alimento espiritual, por isso fala conosco. Toma as nossas vidas em tuas mãos, na presença do Deus Espírito Santo, sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família, sobre todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo agora. Que a ministração do teu Espírito possa ir de encontro com a necessidade e sobre o coração de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs e dos nossos amigos. Fala conosco, é a oração que fazemos com o perdão dos nossos pecados, em o nome de Jesus. Amém.
Meus queridos irmãos, nós precisamos ter sonhos. Nós precisamos ter sonhos. E uma vez tendo sonhos, nós precisamos desejar que estes sonhos se tornem realizados. José é conhecido por seus sonhos. José é conhecido pela sua túnica que seu pai fez. Jacó deu a ele esta túnica. Ele é um exemplo de fé. José é um exemplo de prudência. José é um exemplo de competência administrativa. Apesar das dificuldades imensas que ele enfrentou, José salvou Canaã, José salvou o Egito, José salvou sua família da fome durante os 7 anos de seca, durante os 7 anos de estiagem. José foi o 11º filho de Jacó, o primeiro filho dele com Raquel, a esposa predileta. O nome de José significa que ele acrescente, uma expressão do desejo do coração de Raquel de que Deus lhe desse mais um filho. Você encontra esse relato no livro do Gênesis 30, versículo de número 24. Mais adiante, Raquel morreu ao dar à luz a Benjamim, o único irmão de José por parte de pai e mãe. Os irmãos de José se ressentiram dele por causa dos sonhos que ele tinha. Venderam-no para uma caravana que estava de passagem na região e convenceram Jacó de que José havia sido morto por um animal. No Egito, logo José ganhou destaque, mas foi preso devido à acusação falsa apresentada pela esposa do seu senhor, de nome Potifar. Interpretou corretamente o sonho dos seus companheiros de prisão e foi chamado quando o faraó teve sonhos que não conseguia decifrar. José lhe disse que os sonhos previam 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de escassez. E o faraó então o encarregou dos preparativos para enfrentar a fome que estava por vir. Quando os seus irmãos, ou quando os irmãos de José tiveram que ir ao Egito para buscar cereais, ali então ele vai revelar a sua identidade. Ele vai revelar a sua identidade aos seus irmãos. Ele vai se reconciliar com a sua família, que posteriormente vai morar no Egito. Antes de morrer, José expressa um desejo que Moisés teve, o desejo de que os seus ossos fossem sepultados em Canaã. Êxodo capítulo 13, verso de número 19, e Josué 24, verso de número 32, nos informam sobre isso. Diante, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, você que me ouve, diante da narrativa dessa história, quais lições eu e você podemos aprender com os nossos sonhos, ou com os sonhos, ou os planos, ou os projetos que Deus tem para as nossas vidas? Quais são os seus sonhos? Quais são os planos que você tem? Quais são os projetos que você tem na sua vida? Neste momento de isolamento social, eu fico me perguntando o que você está projetando para o seu futuro. O que você está pensando na sua casa, no que você irá fazer quando esse tempo passar. José nos ensina algumas coisas importantes para a nossa vida nessa noite. A primeira lição que eu aprendo com José é que antes que surjam os tempos difíceis, antes que surjam os tempos de crise, antes que se aproximem as coisas adversas na nossa vida, eu preciso sonhar, eu preciso planejar,
Eu preciso ter a minha mente focada em algo grandioso para a minha vida e para a minha história. Gênesis 37, os versos de 5 a 9 que li logo na abertura da nossa fala nesta noite, nos informam sobre isso. José sonhou. José sonhou. José sonhou com um campo de feixes de trigo. José sonhou que de repente o seu feixe se levantou e ficou em pé, e os demais feixes se juntaram ao redor do seu feixe e se curvaram diante dele. O primeiro sonho, ele se vê despontando, se apresentando como um maioral. Talvez ele não tivesse ainda o entendimento e a noção do que estaria por vir na sua vida. O segundo sonho, no outro sonho, ele vê o sol, a lua e 11 estrelas se curvarem novamente diante dele, e isso causou inquietação, isso causou incômodo, desconforto para os seus irmãos, inclusive também para o seu pai. José não tinha ideia, irmãos, irmãs e amigos, do que estava para acontecer com a sua vida. Porém, ele era um contador de sonhos, como um menino simples, e diz que quem sonha tem a possibilidade de realização, e diz que quem não sonha não tem vida, não tem perspectiva, pode estar numa inércia, pode estar morto, sem nenhuma perspectiva do seu futuro. José, irmãos, era um homem de fé. José era um homem de caráter. José era um homem íntegro. Ele cumpria os planos e os propósitos que Deus tinha para a sua vida. Podemos não entender, irmãos e irmãs, os planos de Deus em nossas vidas hoje, mas devemos manter a nossa fé, devemos manter a nossa integridade, devemos manter a nossa firmeza de caráter, pois nós sabemos que Deus tem propósitos para a sua vida, Deus tem planos para a sua vida. Aquilo que Deus projetou para você não chegou no final ainda. Todos nós precisamos sonhar, até que chegue os dias difíceis, os tempos de lutas, os tempos de adversidade. Nós precisamos compreender os planos de Deus e quais são os objetivos que Ele, Deus, tem para a minha vida, quais os objetivos que Ele tem para a sua vida, quais os objetivos que Ele tem aí na sua história, na sua casa neste momento. Nunca devemos duvidar, nunca devemos desistir, nunca devemos deixar de acreditar e muito menos não devemos deixar de sonhar. Eu sonho. Os meus olhos podem ver agora a Igreja Batista em Cidade Seródio lotada novamente. Eu sonho em ver o seu semblante, o seu rosto, em ver você aqui alegre, festivo, adorando, celebrando, sem os problemas que nós estamos enfrentando hoje. Eu sonho em ver a sua vida sendo expandida. Eu sonho em ver a sua casa prosperando. Eu sonho com as portas abertas de grandes coisas que Deus tem para a sua vida. Os meus olhos conseguem contemplar coisas extraordinárias, excepcionais que Deus tem para a sua história. Quando eu olho para a minha vida, eu também olho e ainda percebo que Deus ainda quer realizar muitas coisas por meio da minha vida, por meio da minha família e por meio da minha história. Então eu preciso sonhar, e eu preciso sonhar na vontade, nos planos, nos pensamentos e nos projetos de Deus. A segunda lição, irmãos, que eu vejo nesse texto é que o sonho, antes de ser concretizado, ele pode nos propor tempos de terror. Os capítulos de 35 até o capítulo de número 41 de Gênesis, nos mostra que este sonho de José, antes da sua concretização, custou caro. Esse sonho de José custou caro. Ele sonhou, ele se percebeu na história como o maioral, mas custou caro. Os textos dizem que o sonho custou muito caro
para José. O que custou para ele ser jogado numa cisterna, por exemplo, pelos seus irmãos? Gênesis 37, verso de número 24. Os próprios irmãos que tinham inveja, os próprios irmãos que tinham um sentimento de ódio, o lançam, o colocam dentro de uma cisterna. Além de ser lançado na cisterna, os próprios irmãos vão vendê-lo como escravo para os ismaelitas. Gênesis 37, versículo de número 28. Lançado na cisterna, vendido pelos seus irmãos, foi dado como morto para com o seu pai, mentiram para o pai, disseram que ele estava morto. Muitas vezes existem pessoas que não nos querem ver sonhando. Talvez aí na sua casa, talvez você que está me ouvindo tenha pessoas que não queiram acreditar nos teus sonhos, nos teus planos e nos teus projetos. E talvez queiram conspirar até mesmo contra os teus sonhos e contra os teus projetos e os teus planos. Ele foi dado como morto, mas diz que quando a situação ruim vem, chega, não é pouco, ela vem abastada, ela vem muito maior ainda. Além de ser dado como morto, agora ele é vendido como escravo para Potifar. Gênesis 39, verso de número 1. Ele é vendido agora para ser um servo, para servir com excelência na casa daquele homem. Mas lá vai acontecer um outro episódio que vai ser colocado como um objeto de tentar macular a integridade e o caráter de José. Ele vai ser acusado de ter tido um caso com a mulher de Potifar. Meus queridos irmãos, se você ler o texto, você vai ver que aquela mulher tenta seduzi-lo, aquela mulher tenta ir para cima dele, e diz o texto que ele se afasta, ele foge, porque mesmo não entendendo a situação, José, ele está sendo conduzido pelos propósitos que Deus tem para a vida dele. Ainda vai ser lançado na prisão por um delito que não cometeu, por algo que não fez. Gênesis 39, versos 19 até o verso de número 23. Em tudo isso, irmãos, Deus estava no controle da vida de José. Deus estava no controle da vida de José. E eu quero dizer para você, Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua casa. Deus está no controle da sua história. A sua história não é história acabada. Os teus planos e sonhos não foram terminados ainda, porque Deus controla todas as coisas. Deus está na direção de todas as coisas. Deus está sob o governo de todas as coisas. Quem governa as nossas vidas, quem governa a nossa história, quem governa o mundo, quem governa o nosso país, não são as pessoas, por mais que não possamos entender as coisas neste momento. O governo é de Deus. Deus está acima de todas as coisas. Nada vai causar nenhum tipo de surpresa para Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, em todas as situações, José era muito bem sucedido. José passou por situações de terror, mas ele vai vencendo cada uma delas, ele vai superando cada uma delas. Você tem sonhos, eu tenho sonhos, temos planos, temos muitas coisas ainda por realizarmos, porém precisamos ter uma certeza de que até chegarmos lá, na concretização desses sonhos, vamos passar por situações de terror, vamos passar por situações de medo. O medo está estampado nas pessoas, o medo da morte, o medo do vírus, o medo de perder o parente. As pessoas estão acometidas de terror, de medo, de perdas, de doenças. O sensacionalismo toma conta. Você está diante do seu aparelho de televisão, covas e covas sendo abertas.
mostrando o desfecho final para a vida de muitos. E de fato, muitos estão passando por essa situação de perda, de medo e de doença. Outros estão recebendo calúnias, difamações, pela sua posição, pela sua postura de integridade, em manter a fé, a confiança e a esperança no Deus dos exércitos. Deus é o Deus que nos livra das aflições. Outros estão sendo testados na fé, manter a fé firme em situações adversas. José manteve a fé, Eu quero que você na sua casa mantenha a sua fé, mantenha o seu ânimo, mantenha a sua determinação e principalmente mantenha a sua confiança em Deus, mesmo em meio ao terror, mesmo em meio a uma vida de dificuldades. José confirma que Deus está no controle do curso da sua história, e mesmo que possa acontecer coisas horríveis como aconteceu com ele, Deus estava com ele. Gênesis capítulo 50, versículo 20, Deus estava com José. Nossos momentos hoje, irmãos e irmãs, podem ser momentos difíceis. Nossos momentos hoje pode ser o momento da falta do emprego que chegou na sua casa. Pode ser o momento da falta do alimento. Você está preocupado com o pão que precisa ser posto à mesa. Você está preocupado, como nós temos irmãos aqui, estão preocupados com o irmão Cássio hospitalizado, preocupado com a irmã, o pai da irmã Eliane Félix, que está hospitalizado. Outros que têm cirurgias marcadas. Outros estão com medo de serem acometidos pela Covid e não saber se sairão de casa e se retornarão. Há um pânico muito grande. Dentro do isolamento social, pessoas estão estressadas, pessoas estão desesperadas, pessoas estão ansiosas, porque estão se sentindo impossibilitadas de ver alguém que ama, de estar com alguém que gostaria de dar um abraço, de se relacionar, mas não pode. Outros estão passando por momentos de uma instabilidade psicológica muito grande. Pessoas estão ligando desesperadamente. A crise tomando conta de uma mente que fica pressionada ao ponto de levar alguns à depressão e outros ao suicídio. Há uma pressão muito grande, promovida pelo isolamento social, que também são as questões emocionais. Os meios de comunicação estão trabalhando aí por um índice de divórcio muito grande, porque o marido não consegue conviver com a mulher e a mulher não consegue conviver com o marido durante tanto tempo dentro de casa, porque a maior parte do tempo estavam fora e agora vão ter que conviver juntos por muito mais tempo. Há um problema muito grande tomando conta da vida das pessoas. E fora disso, nós temos o maior de todos os problemas, que é o problema espiritual que tem tomado conta da vida de muitos, perdendo a fé, se entregando a situações fora de um contexto de uma vida espiritual fundamentada e fortificada naquele que é o dono da vida, o Salvador da vida, Cristo Jesus. Mas uma certeza temos, uma certeza eu quero que você tenha, não importa o momento de terror que você possa estar enfrentando, eu quero que você aí na sua casa, eu quero que você que me ouve e me vê agora, eu quero que você tenha uma certeza de convicção no seu coração e na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus está no controle das nossas vidas, assim como Ele esteve no controle da vida de José, Ele está no controle da sua vida, da minha vida e das nossas vidas todo o tempo. Nada foge, nada escapa do controle de Deus. Creia com todo o seu coração, creia com toda a sua alma,
creia com todo o seu entendimento que Ele, Deus, está com você neste momento. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo mais uma lição, e essa é a mais bela de todas. Eu sonhei, eu passei pelo terror para que tudo pudesse ser concretizado, mas chegou agora o tempo da realização. O sonho foi realizado, porque eu me mantive firme, disse José, eu me mantive firme em Deus. E eu quero dizer para você, o seu sonho vai ser realizado. Mantenha-se firme e focado na pessoa de Deus, assim como fez José. No momento da concretização do seu sonho, José expressa o reconhecimento do supremo poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus é poderoso e Deus pode mudar o curso de qualquer situação. Por meio do seu amor providencial, por meio do seu atributo de fidelidade para com o seu povo, Deus pode mudar, caso Ele queira, qualquer situação. Qualquer situação. Não há impossível para o Deus Todo-Poderoso. José reconhece a soberania de Deus. José reconhece o conhecimento de Deus na condução da sua história e na história da humanidade. O amor de Deus permanece fiel, e os seus desígnios, os seus intentos, aparentemente possam ser incompreensíveis para nós, mas quando nós olhamos lá na frente, nós vamos perceber o tamanho do poderio de Deus sobre a nossa história. Lá na frente nós vamos contar a história de como Deus nos livrou nesse tempo de dificuldade. O terror e as aflições vão passar, e a nossa alegria vai chegar. A alegria vai chegar. Os seus lábios, sua boca, sua mente vai se encher de alegria. Por isso nós não podemos perder o foco naquele que nos conduz em vitória, naquele que nos conduz em triunfo. Ao vermos o sonho concretizado, irmãos e irmãs, devemos atribuir a quem é digno da honra, a quem é digno do louvor e da glória. Quando nós passarmos por este vale, quando nós passarmos por esse tempo e chegarmos lá na frente, é tempo que nós vamos agradecer, glorificar e exaltar o Todo-Poderoso que nos capacitou, que nos deu resiliência, que nos fortaleceu, que nos deu vida, que redobrou o nosso ânimo e que nos permitiu que passássemos por este tempo, não perdendo a esperança viva, porque nós não vamos nos assentar como sentou José no trono de Faraó. Não, nós não vamos nos assentar no trono de Faraó, mas eu e você já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu e você, lavados que fomos pelo sangue de Jesus, transformados que fomos pelo poder de Deus na nossa vida, tirados que fomos de uma condição de perdição, Deus já nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu e você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, nós temos o poder e a autoridade do Espírito de Deus na nossa vida. O sonho veio, o terror aconteceu, mas a realização chegou. E nós vamos glorificar e exaltar e bendizer o nome do Senhor. Por isso que o salmista entendeu isso. Quando ele disse: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O tempo vai passar, o terror vai passar, a noite imensa vai terminar, mas a alegria está chegando. A alegria do Senhor é a nossa força. Aí na sua casa, faça como Paulo e Silas. Aproveite esse momento de terror, adore, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque Ele é tudo na minha vida, Ele é tudo na sua vida e Ele é tudo nas nossas vidas. O Mestre Jesus,
o maior de todos os psicólogos do mundo, o mestre da emoção, mesmo no ápice da decepção com o ser humano, quando ele está ali prestes a ir para o Calvário, ele olha e ele sabe que ele é um vencedor, porque ele é o dono dos sonhos, ele é o dono da esperança. Ele é capaz de erguer os olhos e dizer para os seus seguidores: olha os campos, erguei os olhos e vede que os campos estão branquejando, prontos para a ceifa. Meu irmão, minha irmã, você nunca teve uma oportunidade tão grande de mostrar aí na sua casa, na sua família, de mostrar agora para os seus amigos aí, cantando na sua casa, exaltando, glorificando e proclamando a salvação em Cristo Jesus, na sua esperança e na sua convicção de vida. Em nome de Jesus, abra os olhos, aproveite as oportunidades. Diante da narrativa histórica, quais as lições que nós aprendemos nesta noite? Com os sonhos de José e com os planos que Deus tem para as nossas vidas. Aprendemos que antes dos tempos de crise, devemos sonhar. Sonha, meu irmão, sonha, minha irmã, sonha, em nome de Jesus, sonhe. Nós aprendemos que antes da concretização dos sonhos, virão tempos de terror e de dificuldades. E se você está passando por momentos de dificuldade agora, Deus está no controle da sua vida e da sua história. Deus tem algo mais para você lá na frente, mais adiante. Nós aprendemos nesta noite que quando os sonhos forem concretizados, que quando a alegria da realização chegar, nós precisamos manter o foco, manter os olhos em Deus, o nosso Senhor, em Jesus Cristo, nosso Salvador, e termos a certeza que neste momento o Espírito Santo de Deus está comigo e com você. O Espírito Santo está comigo e com você. Você tem sonhos. Não deixe os teus sonhos morrer. Não deixe os teus planos e projetos morrer. Eu desejo que Deus conduza você, eu e todos nós em vitória. Eu desejo que Deus nos abençoe como Ele tem nos abençoado em qualquer circunstância. Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Os projetos de Deus são maiores do que os nossos projetos. Mas eu posso dizer para Deus: Deus, eu tenho sonhos, eu tenho planos e eu tenho projetos. E eu preciso colocá-los também nas tuas mãos.